Olá, você que está nos ouvindo, eu sou Bianca Viana e seja bem-vindo à Rádio AGECOM. Política é um tema muito complicado de se debater. Gostando ou não, ela influencia diretamente na vida de cada cidadão. Sempre ouvimos pessoas dizendo que não querem saber de política, que não adianta votar nesse ou naquele candidato, porque todos são iguais. E também tem aqueles que defendem seu candidato com muita paixão, levando para situações extremas, como aconteceu na última eleição. E para falar melhor desse assunto, convidamos o sociólogo Robert Bandeira, que vai ministrar a palestra Política, ela influencia a minha vida?, que vai ocorrer no dia 15 de março. Bom, professor, primeiramente, seja muito bem-vindo. Tanto eu como o pessoal que está ouvindo gostaria muito de saber qual a importância de debater esse tema com a sociedade. Interessante, o primeiro momento que a gente tem que ter em mente é que nós temos que diferenciar o que é política de politicagem, né? A política é uma tomada de decisão que eu me encontro, por exemplo, em um ponto A, que eu vou dizer que é um ponto indesejável, e busco ir para um outro ponto, que seria um ponto B, onde eu desejo estar. Então, eu traço interesses, traço estratégias de sair de A para chegar em B. A politicagem ela é uma forma de você malversar a política, né? E o que a gente tem mais observado é a politicagem e não a política. Apesar de muitos interesses são colocados para a gente, sem que a gente entenda o real interesse, porque eles estão encobertos por um discurso que ele é fantasioso, ele é um discurso que ele é apelativo. Como surgiu a vontade de debater esse tema agora, depois das eleições, no caso da sua palestra? É importante, o que me chamou muita atenção é que, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Por exemplo, com a eleição do Donald Trump, né? Se você observar mesmo a possível saída que ainda não ocorreu da Inglaterra, né? Da União Europeia, né? Que seria o movimento Brexit, né? Então, esses movimentos, a eleição brasileira, se você observar mesmo o apelo, né, apaixonado, emotivo de várias eleições que ocorreram na América Latina. Então, essas temáticas me levaram a observar que a gente necessita, né, de levar, entre aspas, uma determinada sacudida, né, para que a gente possa deixar, né, cair, né, realmente em solo firme, para a gente observar que nós estamos sendo encantados por discursos emotivos, né? Então, é interessante que a gente possa observar que interesses é que realmente eu defendo, porque eu tenho que votar praticamente a partir do interesse em que eu gosto. Por exemplo, né? Se eu sou um banqueiro, né, certamente eu vou votar numa política pró-mercado, né? Então, mas por que algumas pessoas que têm carteira assinada, por exemplo, pessoas que dependem do trabalho para viver, essas pessoas elas estão votando contra o seu desejo, contra a sua existência, vamos chamar assim. Então, eu quero trabalhar essa questão de tentar identificar quando o discurso ele é emotivo e o que tipo de interesse está por trás disso. Quem tiver interesse de participar da sua palestra, como é que pode participar? Certo. Quando eu estou ainda iniciando, né, é minha primeira palestra dessa forma, né, minha iniciativa, eu disponibilizo, né, o meu celular, o meu WhatsApp, que é 86-98817-6857, né? A pessoa entra em contato comigo e a gente resolve as transações, né? Ou transferência bancária, ou paga direto para mim. Todo mundo pode participar da sua palestra, ou tem uma faixa etária, ou tem um público específico? Todo mundo está aberto a participar, né? A partir de jovens, adolescentes, adultos, né? Estudantes universitários ou não, né? O trabalhador que não está mais estudando, uma pessoa qualquer que tem interesse em política. O pré-requisito é ter interesse em política e, mais do que isso, é saber que a política ela influencia diretamente na nossa vida, quem nós somos. Se você, que está me escutando agora, se você paga aluguel, se você compra um carro financiado, se você investe na Bolsa de Valores, se você precisa de ter direito, por exemplo, ao seu 13º, você precisa entender como a política funciona, como ela pode influenciar a sua vida, que tipo de escolhas são as escolhas que você deve tomar.
Bom, professor, muito obrigada pela participação. E, assim, o senhor pode ficar à vontade para fazer o convite para quem está nos ouvindo. Eu queria convidar as pessoas a participarem da palestra, primeiramente, porque a palestra ela visa a falar de algo que é da gente, que é sobre política. A política está presente em todos os canais de nossa vida. A gente não consegue fugir da noção da política, né? Pegando uma pequena parte do trabalho do Bertolt Brecht, né? Do analfabeto político, né? Ou seja, o preço do feijão, o preço do gás, né? E implementando um pouco mais da luz, da gasolina. Então, do meu trabalho, da minha empregabilidade, do desastre que aconteceu com a barragem, por exemplo, em Brumadinho, do meu filho, do aumento da parcela do colégio do meu filho na escola. Então, tudo isso tem a ver com política, né? Então, isso é direcionado para quem está vivo na sociedade, né? Então, eu convido, e o preço é um preço bem convidativo, né? Um preço que eu fiz eu fiz uma análise de mercado e observei o quanto que as pessoas cobram por essas palestras e acabei colocando um preço bem abaixo mesmo do mercado, né? Que é para ver se eu consigo falar. O intuito não é só comercial da minha parte, mas também poder chegar, né? Ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o que significa política, sobre o que significa representação política e correlatos. Bom, professor, então é isso. A palestra do professor Robert vai ser realizada no dia 15 de março, na Clínica Paulo Cavalcante Dourado, Escola de Transformação Pessoal, que fica na rua Demerval Lobão, 1985, no bairro de Fátima. Muito obrigada mais uma vez, professor. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Eu sou Bianca Viana e você ouviu a Rádio AGECOM.